Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Método Trima. Se você não me conhece, é muito prazer, eu sou Letícia Prestes, especialista em apresentações de alto impacto com PowerPoint, e hoje eu trouxe uma aula super interativa com a inteligência artificial e um efeito de contador para poder te mostrar como que a gente pode fazer isso. Vamos para a tela? Antes de você abrir o PowerPoint, você vai fazer uma coisa muito importante, que é uma pesquisa. Como você quer, que esses imperadores sejam colocados na sua apresentação. Eu queria que esses apresentadores fossem colocados na apresentação de uma forma que eles fossem descritos o mais próximo do real possível. Como eu não sei como seria essa descrição mais próxima do real possível, o ChatGPT me ajudou nessa. Então, a primeira ferramenta que eu utilizei é a ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT. Eu comecei dando oi para o ChatGPT, porque quando a gente é educado, até a inteligência artificial entende melhor, tá? Então eu dei um oi para ele e ele perguntou como que ele poderia me ajudar. E eu disse que eu queria que ele primeiro falasse sobre esses 5 bons imperadores. Então ele vem falando para mim sobre os 5 bons imperadores. Depois eu peço para que ele faça uma descrição física desses 5 bons imperadores de modo separado, porque aí cada um deles vai vir em um tópico diferente, não iria vir como um texto, tá? E essa parte aqui, ele é muito importante, porque primeiro o ChatGPT vai me falar deles e depois ele vai descrever fisicamente como eles são, assim não tem erro, tá? Nem para inteligência artificial. Então ele vem aqui e me descreve a idade, características faciais, como era o cabelo e outros traços físicos desses 5 bons imperadores. Depois que ele me descreveu isso tudo aqui, eu vou pedir para ele exatamente isso daqui, tá? Agora, crie um prompt de comando separado para cada um deles, para descrever fisicamente como eles eram. Sendo que ele acabou de me falar as características físicas. Agora eu quero que ele descreva isso em forma de prompt. Esse prompt de comando eu vou utilizar em outra inteligência artificial. Se eu não falar isso, o ChatGPT ele entende que é para ele gerar e eu não quero que ele gere. Eu vou usar outra inteligência artificial. E essas imagens devem ser realistas e com qualidade 4K, porque eu quero demonstrar fisicamente mesmo, de uma maneira muito real, como esses 5 imperadores eram, e eu quero a maior qualidade possível. E a gente precisa também de colocar em inglês, porque essas inteligências artificiais entendem melhor quando nós falamos em inglês. Então o ChatGPT vai descrever para mim como eles eram fisicamente através de um prompt de comando, gerando em inglês, né? Então olha só, estão todos aqui. O que eu vou fazer? Depois que ele fez isso, eu vou copiar sem a palavra prompt. Então, eu vou clicar com o botão direito, copiar, e vou vir na minha segunda inteligência artificial, que é o Leonardo AI. Eu já estou logada na minha conta, tá? Você precisa de criar uma conta gratuita. Você vai clicar aqui em começar. Ele pode demorar um pouquinho para carregar, é normal. Do lado esquerdo, você vai vir em Imagine Creation. E aqui do lado esquerdo é onde está todo o segredo, tá? Nesse preset, você vai clicar e vai escolher essa opção de Cinematic Keynote. O contraste vai ser médio, a geração vai ser o Fast, até porque o Quality ela é Premium e a gente não é Premium. As dimensões é 16:9, que é exatamente o tamanho do PowerPoint. Se você gerar em outros tamanhos, vai ficar muito ruim. Então, gere 16:9. Vai ser médio e ele vai me dar 4 imagens diferentes e eu vou poder escolher entre elas. Depois que você setou tudo isso do lado esquerdo, você fecha e cola aqui aquele prompt que você copiou do ChatGPT e pede ele para poder gerar. A cada geração que ele faz, ele come 14 moedas. Você tem um total de 150 moedas por dia. Então, depois de 24 horas, você vai ter de novo aí essas moedas, tá? Não se preocupe. Quando você clicar em gerar, então ele vai te gerar 4 imagens. Ele me gerou essas outras 4 imagens aqui a partir do prompt de comando que ele criou. E a imagem é absurda. Olha só a qualidade, o realismo dessa imagem. Gente, parece que é uma foto, não parece que é uma imagem gerada por uma inteligência artificial. É um absurdo isso daqui. Olha só. Doideira, né? Essa qualidade aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai baixar agora essa imagem. Então, você vai clicar na imagem que você quer, ou clicar em todas, caso você queira todas, e vai vir nessa setinha aqui, download imagem. Fez o download? Volta no ChatGPT, pega o outro imperador aqui, ó, copia o prompt
volta aqui, cola e gera de novo. Assim você vai gerar todas as suas imagens e vai baixar. Depois que você fez isso, aí sim a gente abre o PowerPoint e vai começar a nossa construção. Então vamos lá. Eu vou inserir um novo slide aqui em branco e vou fazer o seguinte. Eu vou vir em formas, retângulo, e vou abrir um retângulo de um tamanho qualquer. Eu vou apertar Ctrl D e vou colar exatamente aqui do lado e vou apertar de novo Ctrl D até que eu tenha 5 retângulos aqui. E eu vou selecionar todos eles clicando, segurando o Shift do teclado e clicando em todos eles. Com o botão direito eu vou agrupar. Nesse botãozinho aqui agora, ó, eu vou arrastar para o lado e eu vou desagrupar. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu queria exatamente 5 retângulos do mesmo tamanho, de modo que eles preenchessem todo o slide. Eu vou inserir imagens e vou inserir as imagens dos meus imperadores. Vou diminuir um pouco o zoom aqui, vou arrastar essas imagens para fora e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a primeira imagem e vou colocar ela aqui dentro, porque eu quero que ela fique recortada exatamente do tamanho de um desses retângulos aqui. Tanto faz o retângulo, afinal de contas eles são do mesmo tamanho. Então eu vou vir cortar nessa parte preta que está aqui, ó, eu vou colocar a imagem exatamente dentro de um desses retângulos. Eu vou segurar o Shift do teclado e eu vou arrastar a imagem para que ela fique dentro desse retângulo. Obviamente a imagem não vai caber toda, né? Mas é exatamente isso que eu quero só um pedacinho do rosto. E eu vou repetir esse processo, então eu vou colocar essa imagem aqui dentro, vou cortar, vou vir na parte preta, vou colocar do início e no fim, de onde começa um desses retângulos, segurar o Shift do teclado e arrastar a imagem para fora. E eu vou colocar todos eles na mesma direção. Então, aqueles que estão invertidos, que são esses dois, eu vou clicar neles segurando o Shift, vou vir em girar e colocar inverter horizontalmente. E eu posso deletar agora todos esses retângulos que eu criei, porque eu não vou utilizar mais. Clico com o botão direito, formatar plano de fundo, e vou escolher a cor preta para esse plano de fundo. Então, esses daqui são os meus 5 bons imperadores. Agora eu tenho que organizar eles, né? O primeiro é o Nerva, esse carinha aqui. O segundo é o Trajano, que é este. Então ele vai estar para cá. Eu sei que o último é o Marco Aurélio. Eu vou selecionar todos eles segurando o Shift do teclado. Vou vir em formatar, alinhar ao meio e distribuir horizontalmente. Assim eu tenho certeza que eles estão na mesma distância. Eu vou clicar no Marco Aurélio, vou vir com o botão direito, trazer para frente. Vou clicar nesse outro, trazer para frente, trazer para frente, trazer para frente e trazer para frente. Você já vai entender por quê. Vou inserir aqui uma caixa de texto, não, um retângulo. Com o botão direito eu vou vir em formatar a forma. Eu vou tirar a linha e o preenchimento vai ser um preenchimento em gradiente, onde eu vou ter 2 marcadores, sendo que os 2 marcadores serão da cor preta e um deles, que no caso vai ser o último, ó, ele vai estar setado na transparência de 100%. E a direção eu vou escolher de baixo para cima. Então vai ficar exatamente assim que está aparecendo para você. E vou inserir os meus textos. Eu vou inserir 2 caixas de texto diferentes. A primeira para escrever os 5 bons, que eu já escrevi aqui, que está da cor branca, ó, Calibri Light, centralizar, vou colocar um tamanho 54 e todas as letras minúsculas. Vou copiar a caixa de texto para escrever imperadores, e esse imperadores vai estar no tamanho 120 e eu vou escolher essa fonte aqui, que é uma fonte que tem um pouco, parece que tem um pouco a ver, né, com o tema. E vou posicionar aqui, ó. Então, veja bem, meu primeiro slide já está criado. Agora que eu criei esse primeiro slide, eu vou clicar com o botão direito e eu vou duplicar esse slide. Esses textos que estão aqui eu vou deletar. Vou arrastar um pouquinho para fora essa máscara aqui, ó. Vou pegar, selecionar esse primeiro cara, formatar e cortar e vou abrir ele até o final. E aí ele ficou na frente dos outros. Era exatamente isso que eu queria. E vou trazer essa máscara de novo aqui para dentro, botão direito, formatar a forma e agora eu vou mudar só a direção. A direção vai ser essa daqui. E no marcador, no último marcador aqui, eu vou trazer ele mais para o centro, para poder ficar preto essa região aqui. E vou fazer os ajustes. Quais são os ajustes? Inserir o nome, que é Nerva, na cor branca.
A fonte vai ser a mesma fonte do título e vou aumentar o tamanho para 96. Vou posicionar aqui. Vou copiar a caixa de texto e aqui vai vir um texto, né, que vai falar dele. Só que essa fonte vai ser a Calibri Light, né, que é a mesma fonte que estava no título também, e num tamanho menor. Vou colocar um tamanho 24. E ele vai ficar aqui. Vou inserir também uma linha, segurando o shift do teclado para abrir uma linha. Clicar nela e formatar a forma com o botão direito. E eu vou escolher que essa linha seja uma linha em gradiente. Então, vou clicar aqui, ó, gradiente. Vou deletar 2 marcadores. Um marcador vai ser esse vermelho escuro e o outro marcador vai ser preto. E o preto, a transparência dele vai estar lá em 100%. Vou aumentar também a largura da linha, né? Eu não tô nem enxergando ali, ó. Agora eu já tô enxergando. E agora aqui é que tá o segredo master para você poder fazer o contador. O primeiro segredo é você alinhar bem os elementos. Como que você alinha bem os elementos? Você alinha bem os elementos inserindo linhas aqui para você poder ter elas como guia. Né? Como que você insere essas linhas? Você clica do lado de fora do slide com o botão direito e tem aqui, ó, grades e guias. Na setinha vai aparecer essas duas opções, adicionar guia vertical e adicionar linha horizontal. A linha vertical vai dizer para mim aonde ela vai começar. Então ela vai começar posicionada aqui. E a linha horizontal são duas, então o número vai daqui até aqui. É isso que essa linha guia vai fazer para mim. Eu inseri aqui que era da apresentação anterior, tá? Mas ela não vai ficar desse tamanho porque eu vou inserir outros números aqui. Agora eu vou vir em inserir caixa de texto. Eu vou abrir a caixa de texto e vou escrever 0, Enter, 1, Enter, 2, Enter. Vou repetir esse processo até chegar no número 9. Vou selecionar a caixa, vou colocar da cor branca, vou centralizar aqui, né? Vou diminuir o tamanho dela e vou aumentar o tamanho do número. Pode ser, por exemplo, o tamanho 40. Olha o segredo. Clica com o botão direito e você vai salvar como imagem. Aí você vai deletar essa caixa de texto e vai inserir ela como imagem. Caso está aqui, imagem 2. Pronto. Esse era o segredo. Tá? Se você não fizer isso, quando você aplicar uma transição, o PowerPoint às vezes ele pode não entender e aí ele vai trocar as colunas e o seu contador não vai ficar certo. Então esse é o segredo master aqui para poder fazer o contador, transformar os números em imagem. O número ele vai ficar posicionado exatamente aqui, ó, entre essas duas linhas, tá vendo? E ele vai começar aqui. Por isso que essas linhas guias estão aí. O primeiro número, ele vai ser o 0, então eu vou cortar a imagem até o 0. Vou selecionar essa imagem, Shift Ctrl e vou arrastar para o lado. Shift Ctrl e vou arrastar para o lado de novo. Vou selecionar a segunda imagem agora, cortar e vou no número que é referente ao Nerva, que no caso é o 9. E aqui agora é o 6. Então vou fazer o mesmo processo, segurando o Shift do teclado e arrastando até o 6. Agora eu vou selecionar o primeiro, segurar o Shift, segundo, terceiro, clicar no Ctrl e arrastar para o lado para copiar os números. O único número que vai mudar é o último, que no caso é o 8. Então eu venho até o 8 aqui. Pronto, ó. Vou inserir ainda mais duas coisas. A primeira coisa é um tracinho. E esse tracinho na cor branca. Posso aumentar um pouco o tamanho dele e colocar ele aqui no meio. E a outra coisa que eu vou inserir vai ser o D.C, que seria depois de Cristo, aqui do lado, dos anos. Vou só diminuir o tamanho porque ele não é o destaque. E vou posicionar ele aqui. Aí agora o que você vai fazer? Você vai duplicar esse slide e vai colocar o outro nome. O texto vai ser outro texto no caso, né? Vou colocar aqui outro texto. E o ano dele? Ele começa em 98, então é o 6 que tem que sair e entrar um 8 aqui. E ele vai até 1117. Então, ó, o 0 vira 1. O 9 também vira 1, segurando sempre o shift do teclado. E o 8 vira um 7. E aí vai ser o seguinte, essa máscara que está aqui, que é esse retângulo, eu vou arrastar um pouquinho para fora.
Esse imperador é o Nerva, eu não quero mais ele, então eu vou deletar ele. Eu quero esse imperador aqui. Então eu vou vir em formatar, cortar, e eu vou abrir a imagem dele, ó, até o final dali e até o final daqui. E vou arrastar essa imagem mais pro ladinho aqui. Desde que ela caiba toda dentro do slide, né, que o rosto dele apareça. E o rosto dele vai aparecer. E você vai repetir esse processo. Você vai vir aqui, vai duplicar, vai mudar o texto. Eu não lembro quem é o outro, vou colocar Adriano aqui, vai vir outro texto. O ano aqui agora, o primeiro, é o 1117, porque é o ano anterior, né? Então, o 9 vira 1. Aí eu faço a mesma coisa. Ó, esse imperador eu vou deletar. Eu quero esse aqui agora. Eu vou formatar, cortar, vou abrir ele, né? O tamanho dele. Opa. Vou arrastar ele um pouquinho mais para fora aqui para ele poder aparecer e trazer a máscara para dentro de novo. E você vai repetir esse processo para todos os outros. Quando você terminar, você vai lá no último, vai segurar o shift do seu teclado e vai selecionar todos os outros. Vai vir em transição e vai aplicar a transição transformar. E vai diminuir a duração, pode ser 0,5. Quando você projetar, você vai ter exatamente esse efeito. E o contador contando, tá vendo? E assim você finaliza a sua apresentação. Olha só, eu vou te apresentar mais uma coisa aqui hoje, que é o método Trima. O método Trima, ele é um método que eu criei para poder criar slides, tá? Esse slide aqui que eu acabei de mostrar para você, ele é apenas um pequeno pedaço do que eu consigo enxergar de apresentações e aulas com os professores, que podem ter uma qualidade absurda e profissional. Se você saiu daqui hoje com esse conhecimento, sabendo inteligência artificial, criar um contador no PowerPoint e inserir isso dentro do PowerPoint em pouco tempo, em um vídeo gratuito no YouTube, imagina o que você não vai aprender com o método Trima, que é um treinamento completo do PowerPoint, do básico ao avançado. São mais de 150 aulas que está sempre sendo atualizada. Atualmente são 13 módulos e eu tenho mais de 30 modelos disponíveis, prontos e editáveis para você poder utilizar e para você poder pegar também como referência. Dentro do treinamento, eu te explico tudo relacionado à inteligência artificial, criatividade, storytelling, aqueles efeitos tipo de hoje que todo mundo duvida que é do PowerPoint, sabe? As implementações, templates disponíveis, editados no PowerPoint do básico ao avançado, e você ainda tem direito a ter um grupo exclusivo com os alunos, onde eles conseguem tirar dúvidas diretamente comigo, tá? Aqui eu tenho alguns depoimentos de alguns alunos, por exemplo, essa primeira aluna que ela foi aprovada no concurso federal de professora, então ela conseguiu um cargo numa universidade federal, melhorando as suas apresentações. Ela conseguiu mostrar a personalidade dela e ela foi selecionada. Ela fez uma defesa de memorial e ela fez uma prova-aula também. Já o professor Maércio, ele consegue o reconhecimento dos alunos, consegue montar muito mais rápido as suas apresentações, tem muito mais engajamento. Então os alunos estão participando muito mais. E o Matheus, ele foi aprovado no TCC, conseguindo o título de engenheiro mecatrônico, e hoje ele nem está mais na cidade onde ele morava, ele está morando em outra cidade, trabalhando numa empresa, justamente porque ele conseguiu essa oportunidade depois da apresentação dele no TCC. O método Trima realmente ele vem transformando as apresentações e a maneira como você apresenta todo o seu conhecimento, tá? Ele é um curso exclusivo e ele é um método próprio que ele foi criado pensando exatamente nas necessidades, com ferramentas próprias, como por exemplo, uma ferramenta que eu tenho que chama funil de atração. O valor dessa aula que você viu aqui hoje, ele já foi enorme, mas dentro do treinamento isso é potencializado mais de 100 vezes. E quanto que custa para você poder ter acesso a esse método e a tudo isso que eu ensino aqui? São 12 vezes de R$ 49,60. Com tudo isso que eu mostrei aqui e todas as atualizações disponíveis. Isso porque eu estou sempre inserindo material novo e ele é atualizado mensalmente. Você vai ter inteligência artificial, criatividade, storytelling, aqueles efeitos que todo mundo duvida que é no PowerPoint, implementações, os templates que estão disponíveis editáveis, apresentações acadêmicas, números, gráficos, tabelas, mapas, e você ainda tem direito a ter um grupo exclusivo onde os alunos tiram dúvida diretamente comigo. Se
Se você quiser fazer parte, então, desse grupo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder adquirir o treinamento e eu te espero na minha turma. Até a próxima!